Bom dia, meu povo, graça, paz e a doce misericórdia do Senhor nosso Deus seja abundante sobre a sua vida nesta manhã, sobre o seu coração que se dispõe a juntamente comigo, ainda que de um outro lado da telinha, mas que se dispõe para realmente ouvir, aprender e receber da parte do Senhor nesta manhã o alimento para a sua vida espiritual. Minha oração tem sido para que o Senhor continue falando conosco, que a trajetória da vida de José do Egito seja mesmo surpreendente para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento quanto filhos do Senhor. Nesse instante quero convidar você para adorar o nome do Senhor, declarar: seja engrandecido aquele que é o Deus da nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa história, aquele que dirige, aquele que faz, aquele que controla todas as coisas e que carrega na palma das suas mãos, como declara o profeta Isaías, o nosso nome. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração nesse dia: exaltar, glorificar e enaltecer aquele que é o Deus da nossa salvação, aquele que é a nossa rocha, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é o Deus presente. Ao mesmo tempo, nesta manhã, o desejo do nosso coração é que a Tua palavra fale conosco para a glória do Senhor. Dirija a nossa vida e fale conosco, ó Deus, para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Convido você nesse instante para abrir a sua Bíblia no nosso texto de Gênesis, nosso primeiro livro do Antigo Testamento, um livro que é classificado como Pentateuco, livro da lei, livro escrito por Moisés, primeiro livro das Escrituras do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, e aí você pode ler comigo ou apenas acompanhar o texto. Nós vamos ler a partir do verso 40. Embora nossa meditação mesmo nessa manhã, ela está concentrada a partir do verso 46 até no verso de número 57. Mas quero ler esses versículos antes, apenas para refrescar a sua memória do nosso último encontro da semana passada. Gênesis 41, a partir do versículo 40, então nos diz assim a palavra do Senhor: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo.
Somente no trono, disse Faraó, eu serei maior do que eu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete, ou de selar, da mão, e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Da masmorra, da escravidão, da miséria, da prisão, agora Faraó fez com que José se tornasse o primeiro ministro sobre a terra do Egito. Nós estamos falando de um império, nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de uma terra que naquela época, civilmente, era a melhor terra, era o império mais forte, era um império de maior exército, com mais guerreiros, com mais valentes, um império de uma civilização, de uma educação exemplar, de uma cultura gigantesca, muito famosa. Até hoje, quando nós falamos do Egito, nós nos lembramos da escrita, do papiro, nós nos lembramos das pirâmides, nós nos lembramos de tantas riquezas que existiu ou que ainda existe na terra do Egito. Mas certamente naquela época, na época de José, Egito era uma grande potência, era um império vasto, gigantesco, poderoso e famoso. Lá está José, um hebreu da linhagem de Jacó, um homem que temia a Deus, que servia a Deus e que até agora tem demonstrado firmeza no seu caráter, mesmo estando, mesmo vivendo e mesmo habitando numa cultura não muito favorável ou agradável aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Faraó fez para José, depois de torná-lo o primeiro ministro sobre a terra do Egito, diz o texto que Faraó retirou o seu anel de sinete e de selar e pôs na mão de José. A expressão hebraica selar ou sinete, que seria da mesma raiz, significa afundar. A ideia é, há um anel na mão de José, que foi passado do faraó para José. A argila ainda está umedecida, molhada. O anel de sinete ou de selar seria afundado
nessa argila. E lá ficaria de forma permanente, de forma concreta, de forma gravada e irreparável, o símbolo de uma autoridade sobre o Egito. O anel do rei, o anel de autoridade, o anel de poder, o anel de governo, o anel de soberania de um rei aqui na terra estava sob o domínio nas mãos de José. E agora ele é o responsável por afundar esse anel na argila e baixar todos os decretos, todos os documentos abaixo do faraó. Perceba você no verso 44, a extensão da autoridade de José. Diz o texto: sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Apenas o faraó está acima de José. Abaixo do faraó está José do Egito. Abaixo do faraó há um hebreu. Abaixo do faraó está aquele que fora vendido pelos seus irmãos como um escravo qualquer, como um escravo miserável, como um escravo aleijado, que não foi digno de um valor monetário valioso. Agora nós temos alguém que está sendo gloriosamente e poderosamente usado pelo Senhor. Uma outra questão que me chama a atenção é quando o verso 43 ainda diz assim: e fê-lo subir ao seu segundo carro. À frente, no primeiro carro, está Faraó, mas logo atrás do Faraó, como um símbolo de autoridade, para mostrar a todo o povo, para mostrar a todos os egípcios que abaixo de Faraó está o primeiro-ministro José. José, então, ele se encontra no segundo carro, na frota do exército, na frota do Império Egípcio. José ocupa o segundo lugar, apenas um pouquinho abaixo de Faraó. Perceba você de que isso não foi por mérito de José, foi tão somente porque era plano soberano da parte do Senhor para a vida de José. A maneira como a história acontece é sim surpreendente, é fantástica e de muita emoção. Mas, sobretudo, a gente não pode desconsiderar de que José está num posto onde não foi ele quem conquistou, mas o Senhor o colocou ali. Gostaria de compartilhar com você uma citação que diz assim: a autoridade e o cargo demonstram e tentam a índole dos homens, movendo cada paixão e descobrindo cada fragilidade. Nenhum animal é mais selvagem do que o homem poderoso. Vou repetir para você, já que você apenas está ouvindo. A autoridade e o cargo demonstram e tentam a índole dos homens, movendo cada paixão e descobrindo cada fragilidade. Nenhum animal é mais selvagem do que o homem poderoso. Quando nós começamos a história de José, quando José está na casa de Faraó, uma das coisas que eu fiz questão de enfatizar era o que José tinha naquele instante que o tornava tão grande, mas ao mesmo tempo, por causa de estar num contexto de grandeza, o colocava vulnerável a armadilhas, a ciladas e a tentações. Lá eu disse que ele estava na casa de Potifar, que era um homem de representatividade no império. Ele não é apenas um dos servos, ele é o mordomo, alguém que se destaca na casa de Potifar. Por causa da sua presença, a casa de Potifar é abençoada. Diz o texto que ele era belo e de porte, ele tinha formosura. Era alguém fisicamente destacado, que ressaltava, que saltava aos olhos, principalmente das donzelas e das mulheres naqueles dias. Por isso, ele foi tentado, ele foi sediado pela mulher de Potifar. Naquele contexto, José ele desfruta de autoridade, de credibilidade, de fama e de beleza. Ele não está numa redoma de vidro, mas ele está numa vitrine e ele terá dardos lançados sobre ele, porque ele está num lugar de destaque, o que gera vulnerabilidade. Entretanto, José ele se manteve íntegro, fiel, honesto, de uma índole impecável, vamos assim dizer, aos olhos do Senhor. Perceba você de novo, José saiu da prisão como um escravo, alguém que estava sofrendo por conta de, entre aspas,
ter sido acusado ou sediado a mulher de Potifar. Da masmorra, de novo, agora num patamar humanamente falando mais alto, ele se encontra novamente num lugar de vulnerabilidade. Podemos dizer que José está num lugar de visibilidade. Todos estão com os olhos postos em José. José é alguém de autoridade. José é alguém de destaque. Ele continua com seu porte de formosura e de beleza. Só que agora ele ainda tem um pouco mais de fama. Antes reconhecido dentro da casa de Potifar. Agora todo o exército se inclina perante ele. O texto diz: inclinai-vos. E dessa maneira ele foi constituído sobre toda a terra do Egito. Agora ele é quase que um sub-rei, ele é quase que um sub-faraó, ele é alguém de grande autoridade e de destaque. Perceba você que José, novamente, ele se encontra num lugar de vulnerabilidade, de visibilidade, e certamente, nesse momento, é uma das maneiras que o seu coração poderia ser fortemente tentado pelos prazeres de ser conduzido pelo poder e pela fama. Há um dito popular, e certamente você já tenha feito esse paralelo, esse link na sua cabeça, que diz: se queremos conhecer alguém, dê a ele poder, dê a ele dinheiro, dê a ele fama, porque isso vai revelar a índole do coração. É exatamente o que acabei de ler para você em outras palavras. A autoridade e o cargo demonstram e tentam a índole dos homens, movendo cada paixão e descobrindo cada fragilidade. Nenhum animal é mais selvagem do que o homem poderoso. Embora José estivesse num lugar de visibilidade e grande destaque, eu quero destacar com vocês algumas coisas que comprovam de que, a despeito do contexto que José está, ele não desviou o seu caráter e ele nem desviou o seu olhar do Senhor soberano, daquele que estava conduzindo a sua história. Pode parecer algo pouco, pode parecer algo insignificante, mas não é. Leia comigo, por gentileza, em Gênesis 41, o verso 50, verso 51 e o verso 52. Gênesis 41, versos 50, 51 e 52. Aqui há 3 coisas que eu quero considerar com vocês. A primeira delas, verso 50, diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Em cada verso, 50, 51 e 52, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições. A primeira delas, como eu disse, talvez seja para você como algo assim: puxa, jamais enxergaria nesse texto, porque para mim era apenas uma informação. Não é apenas uma informação, eu diria que é a informação. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José. Preste atenção, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A mulher de José não foi bem escolhida por José. Diz o verso 45 que a José chamou o faraó de Asenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A mulher Asenate, a quem José a tomou por mulher, não foi bem uma escolha dele. Vamos dizer, entre aspas, que foi quase que uma recompensa. Me desculpe a expressão recompensa. Não estou usando a imagem, a figura da mulher como um troféu, como algo que eu faço e eu ganho. Mas nesse contexto aqui dos egípcios, foi quase que uma coroa posta sobre a cabeça de José ao ser dada a ele Asenate, uma mulher egípcia, que era inclusive filha do sacerdote de On. Perceba você que 2 filhos nascem de José, o primeiro Manassés e o segundo Efraim. Os 2 filhos, e aqui eu diria que é a informação e não apenas uma informação qualquer, nasceram de Asenate.
José está num contexto de poligamia. Mas Moisés, inspirado pelo Espírito do Senhor, faz questão de ressaltar de que os filhos de José vieram de um relacionamento monogâmico. Talvez você diga assim: nossa, pastor, o senhor está querendo arrumar chifre na cabeça de cavalo? Não. Estou querendo que a gente enxergue realmente aquilo que o texto diz para nós. Num contexto de poligamia, o faraó não tinha apenas uma mulher, ele tinha a mulher principal e outras mulheres. No contexto dos egípcios, culturalmente, entre os egípcios, o homem poderia ter várias mulheres, desde que ele tivesse condições de sustentá-las. Nós estamos falando de José, aquele que é o sub-rei, o sub-faraó, abaixo do faraó, o segundo em todo o Egito. Economicamente, financeiramente, materialmente, era alguém de grandes posses à sua disposição. E ele poderia, movido pela cultura, ou se justificando, ou usando como muleta ou bengala a cultura, ele poderia ter várias mulheres, porque condições para arcar com todas elas ele teria. Entretanto, mesmo num contexto de poligamia, Moisés, o escritor de Gênesis, faz questão de relatar os filhos a quem teve José, do capítulo 41, antes da fome, ou seja, nos seus 7 primeiros anos do reinado abaixo de Faraó como primeiro-ministro, ele permanece com a sua mulher. E dessa mulher, desse relacionamento monogâmico, nós temos 2 filhos. Perceba você, numa cultura, num contexto poligâmico de muitas mulheres, José, ele se mantém íntegro e com caráter de lealdade à aliança com Deus. E aí eu queria que você parasse um pouquinho para refletir comigo. Por várias vezes nós ouvimos irmãos nossos e até mesmo nós, às vezes tentamos justificar os nossos erros, movidos ou baseados pelo contexto que nos cerca. Eu conto mentira mesmo, porque eu já vi o líder da minha igreja mentindo. É um problema do seu líder com Deus. Eu bebo mesmo em bares, porque há tantos cristãos que também bebem, e culturalmente falando, não há problema nenhum. Isso é algo aceitável aqui na cidade onde eu moro. Não será escândalo nenhum, e o que eu estou bebendo é simplesmente socialmente. Eu não estou me embriagando nem servindo como pedra de tropeço. Culturalmente falando, é normal eu estar casado com uma mulher, mas eu me assentar no sofá com minha mulher e assistir filmes pornôs para que a gente tenha outras aventuras ou até mesmo juntos possamos reproduzir aquilo que nós estamos vendo. Cuidado com a cultura. Cuidado com a justificativa em envolver-se com a cultura. Apóstolo Paulo diz assim: diga-me com quem andas e eu direi perdão. As más conversações corrompem os bons costumes. Me perdoe. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O nosso dito popular que é: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Perceba você que aquele, como diz o dito popular, quem anda com porco, farelo come. Ser conduzido pela cultura ou justificar-se na cultura é quase que manchar o nosso testemunho e a lamparina, a luz, não ter tanto brilho para fazer tanta diferença, a ponto de alguém olhar para a minha vida ou para a sua e realmente reconhecer: ali vai um pequeno Cristo, ali há um cristão, ali está alguém diferente. José está numa cultura que, pela cultura, era normal o homem ter várias mulheres. Mas não é a cultura que está acima da vida de José. É a aliança dele com seu Deus. É a sua integridade, a sua fidelidade. Culturalmente, os jovens, me desculpem a clareza, transam antes do casamento, como um test drive, ou porque não conseguem segurar os hormônios, porque as coisas estão à flor da pele. Bom, José foi sediado pela mulher de Potifar. Como eu disse, ele era jovem, bonito, de porte, era novo, os hormônios à flor da pele, e a mulher de Potifar também
Me desculpe a franqueza, não devia ser de se jogar fora. Era a mulher de Potifar. Entretanto, ele não foi movido pelas paixões da carne. Ele aprendeu a dominá-las. É desafiante, mas os exemplos das Escrituras nos revelam de que é possível quando nós queremos. Perceba você de que a cultura, ela continua submetida à palavra de Deus e não à palavra do Senhor debaixo ou submetida à cultura. O que nos torna crentes de fato e de verdade é seguir a palavra de Deus. José não se contaminou pela cultura, pelo contexto daquela época. Há uma grande lição e uma grande reflexão nesse quesito para mim e para você. Verso 51 diz assim o texto: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aqui há uma outra coisa fantástica no meu ponto de vista. O primeiro filho nasceu e o nome é Manassés. No hebraico, Manassés significa esquecer ou esqueceu. Por isso ele diz assim, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Reticências. José tinha sido vítima de calúnia, José tinha sido vítima de maus tratos pelos seus irmãos, José tinha sido vítima de venda como escravo, José tinha sido vítima de um favoritismo do seu pai, José tinha sido vítima ao ser lançado dentro de uma cisterna, José tinha sido vítima da calúnia de Potifar e por isso ele ficou anos na prisão, José tinha sido vítima daquele copeiro que teve o sonho interpretado, mas que diante do faraó acabou se esquecendo de José e apenas 2 anos depois se lembrando de José. Mas agora o primeiro filho de José nasce e ele coloca o nome de Manassés. E ele diz assim: Deus me fez esquecer. Aqui há um coração humilde, simples e crente ao extremo. Há quem diga, e eu concordo, de que perdoar não significa esquecer. E eu concordo com você de que esquecer é algo meio que um pouco difícil. Apenas as Escrituras declaram por meio do profeta Miqueias que o Senhor Deus nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Entretanto, para nós seres humanos, é difícil esquecer aquela ofensa. Mas perceba você, José tem um filho com a sua mulher Azenate. E o primeiro nome do seu primeiro filho é Manassés. Esquecer. Sabe o que José diz aqui com o nome do seu filho? Sabe o que eu vivi até agora? Sabe todos os desertos que eu fui obrigado a viver? Sabe todos os maltratos, as calúnias, as ofensas, as brigas, as pancadas, os supapos, os socos, os puxões de tapete que eu tive até aqui? Eu os esqueci. E José diz assim, eu não esqueci sozinho. Ele diz assim, Deus me fez esquecer. Foi o Senhor quem me fez esquecer. José está dizendo assim, eu não sou um homem de memória curta, eu não sofro com o mal de Alzheimer, mas José está dizendo assim, os problemas que eu vivi lá atrás no passado, eu os esqueci. José está dizendo assim, os problemas que eu enfrentei até aqui, eu os esqueci. José está dizendo assim, eu não vou permitir que esses problemas se aninhem sobre a minha cabeça. Eu esqueci desses problemas. José está dando um ponto final a todas as dificuldades que ele enfrentou até aqui. José está dizendo assim, eu esqueci. Eu não quero mais me lembrar, ou se porventura eu lembrar de tais problemas, de tais aflições, de tais desertos que eu enfrentei até aqui, eu não quero que essas coisas ao serem lembradas gerem rancor, ira, raiva, vingança ou desejo maligno de voltar atrás e tentar tirar as provas daquilo que eu enfrentei até aqui. José ele tem o seu primeiro filho e como um memorial, como um marco de daqui para frente, ele diz assim,
Deus me fez esquecer. Eu vou me esquecer de todos os meus trabalhos e eu vou esquecer de toda a casa de meu pai. Aqui, quando ele diz de toda a casa de meu pai, ele não está renunciando os seus antepassados, os seus ancestrais. Ele não está renunciando à casa de Jacó e os seus outros irmãos. Ele não está dizendo assim, eu sou eu e eles são eles e problema deles que ficaram para trás. José está dizendo assim, eu vou esquecer. Eu não quero remoer. Eu não quero ficar lutando mais dentro de mim. Eu não vou relutar com aquilo que os meus irmãos, com aquilo que a mulher de Potifar, com aquilo que o copeiro e com aquilo que várias pessoas ao meu redor fizeram contra mim até aqui. José está dizendo assim, eu vou dar um basta. Deus me fez esquecer. E aqui há um outro grande desafio para mim e para você. Porque sinceramente, honestamente e francamente, eu e você, em algumas situações, nos comportamos como ímpios ou imaturos demais, sede de vingança. O fulano fez isso comigo, mas um dia da caça, o outro é do caçador. Ou você nunca ouviu esse ditado? Concorda? Talvez você nunca tenha dito, mas é um sentimento que às vezes para no nosso coração. O fulano fez isso comigo, mas mal espera ele para ver o que vai acontecer com ele. Às vezes a gente não tem a coragem de realizar a vingança, mas quando ela acontece nós dizemos assim, bem feito, foi ele quem fez por merecer, ele colheu, está apenas colhendo o que ele plantou. Nós não executamos com as nossas mãos, como Rúben não queria matar o irmão, mas ele disse assim, lance na cisterna. Às vezes nós não temos a ousadia, a coragem e a intrepidez, se é que eu posso usar essas palavras, para executar a vingança. Mas nós ficamos com sede da vingança. E quando acontece, nós não aplaudimos, mas nós dissemos, bem feito. Quem sabe não seja a hora de você parar um pouquinho e até mesmo, quem sabe, escrever num papelzinho o que precisa ficar esquecido. O que precisa ficar no passado. Passado significa ou se diz de algo que passou, que ficou lá atrás. Quem sabe não seja a hora de você, desculpe rapidinho, virar a página. Virar a página não significa também deixar as coisas pendentes, para que lá na frente, daqui 2, 3, 5, 10 anos você diga assim, um dia o pastor Marcos mandou eu virar a página e eu virei com uma pendência e agora a bomba explodiu. Virar a página significa realmente declarar ou ser desafiado e assumir um papel de eu preciso esquecer. Eu não posso deixar essas coisas remoendo a vida inteira. Às vezes nós queremos procurar os Rubens, os Judás, os Dans, os Simeões da nossa vida e nós queremos executar vingança. Quando Jesus ele diz assim, se alguém te ferir a face, ofereça-lhe a segunda. O apóstolo Paulo nos ensina a não pagar o mal com o mal. Antes, entretanto, contudo, pague o mal com o bem. Perceba que José é literalmente um homem, alguém em carne, humanamente falando como eu e você. Alguém com sentimentos, com emoções, alguém com conflitos, alguém com problemas que talvez sejam até maiores do que os nossos. Mas ainda assim, ele nos dá o exemplo de que é possível, de que não é tão difícil assim, mas que é possível esquecer. Esquecer, deletar da memória as nossas brigas conjugais, deletar da nossa memória, não lembrar mais com ressentimento, com desejo de raiva, de vingança, as palavras ofensivas que nós ouvimos ou que nós dissemos, a deletar, a esquecer, a perdoar, a liberar perdão sobre os irmãos que te ofenderam dentro do arraial do Senhor, enfim. Talvez no seu local de trabalho alguém agiu de maneira injusta, alguém tentou puxar o seu tapete, mas isso é algo que ainda mexe com o seu interior. Enfim, eu poderia citar inúmeros exemplos, mas não é necessário. Nós sabemos quais são as coisas que trazem ressentimento, aquilo que ainda aflige, aquilo que ainda magoa, aquilo que ainda machuca o coração. Cada um de nós
tem essas desavenças, essas ofensas, e nós sabemos daquilo que nós precisamos libertar. Não é necessário o seu pastor te dar inúmeros exemplos para você dizer assim: ele disse qual é o meu. Identifique, diagnostique, olhe, faça como diz o Salmo 119, consulte o seu caminhar e volte-se para Deus. Olhe para dentro do seu coração, faça como diz o salmista: veja se há algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. A terceira coisa que eu enxergo dentro desse texto é no verso 52, quando José diz assim, Moisés, ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Enquanto Manassés significa esquecer, Efraim significa dupla frutificação. O segundo filho é chamado de Efraim, que significa dupla frutificação. Dupla porque é o segundo filho. O Senhor me abençoou em dose dupla. Mas ele diz assim, dupla frutificação. E ele diz assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José estava na casa de Potifar, mas diz o texto que por causa de José, a casa de Potifar foi abençoada. No capítulo de número 39, diz que José estava na prisão, mas o versículo 21 diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Até mesmo dentro da prisão, José conseguiu prosperar, florescer, frutificar. E agora, em homenagem a tantas frutificações, pelas boas mãos do Senhor, ou pelo Senhor que era ele e que o tornava bem-sucedido, próspero, afortunado, feliz, abençoado, ele diz assim: me nasceu o segundo filho. Ele é a dupla frutificação, porque num lugar onde a terra seria a terra da minha aflição, Deus me fez próspero. O Senhor me fez bem-sucedido. O Senhor me fez frutificar. Sabe por quê que José frutifica em todos os lugares que ele passa? Primariamente, logicamente, é porque o Senhor está com ele. Mas em segundo lugar, entre aspas, há o mérito de José. Primeiro, porque o Senhor está com ele, por isso ele frutifica, floresce, é abundante, é próspero, afortunado, bem-sucedido em tudo o que faz. Mas em segundo lugar, porque ele se submete aos cuidados, aos planos, à soberania, ao querer e à vontade do Senhor. Apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. José está desfrutando da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Mas sabe por quê? Porque ele está debaixo da ordem do Senhor. Porque ele se submeteu aos planos do Senhor. Um coração rebelde geralmente é um coração questionador. Um coração rebelde é um coração inquietante. Um coração rebelde é um coração aflito. Um coração rebelde é um coração que não tem paz e que vive murmurando, que vive chorando, que vive se fazendo de vítima, que vive reclamando dos desígnios do Senhor. Ele não consegue enxergar Deus, ele não consegue enxergar a ação de Deus. Muito diferente de um coração rebelde está José, que mesmo passando por tantos desertos, por tantas dificuldades, por tantas perseguições, por lugares, por um caminho tão escorregadio, tão apertado e tão afunilado, ainda assim ele consegue frutificar e florescer. Entenda você, porque ele se submeteu ao governo soberano do Senhor. José certamente ele entendeu assim: há algo que eu vou aprender nesse lugar. Se o Senhor me trouxe para essa terra desconhecida, se o Senhor me trouxe para cá sozinho, só pode ter algo que eu preciso aprender da parte do Senhor. Eu penso que às vezes nos falta um coração que seja mais domável pelo Senhor. Um coração mais sensível. Um coração que esteja mais disposto a ser moldado, transformado, modelado pelo Senhor. Se você quer entender melhor o que é ser moldado,
compre uma argila e você vai perceber de que a argila é algo não mole a ponto de derreter, mas é um barro que é flexível, um barro capaz de ser trabalhado pelas mãos do oleiro. É dessa forma que José se apresenta diante dos planos do Senhor. Ele está com seu coração para ser domado, com seu coração para ser moldado, com seu coração para ser flexível ao cuidado e aos planos do Senhor. Por isso, ele floresce, por isso ele frutifica, mesmo em lugares onde possivelmente, onde humanamente falando seria impossível. Na prisão, ele floresce. Na casa de Potifar, ele floresce. Além da presença do Senhor que o faz florescer, é porque ele também se posiciona diante do Senhor. E ao se posicionar diante do Senhor, não há solo estéril para José, porque pela graça do Senhor e pela companhia do Emanuel, o Deus conosco, os solos estéreis, os vales de ossos secos, são transformados em lugares de vida. Os desertos são transformados em mananciais. De bênção, diz o salmista, o cobrem a primeira chuva. A gente encerra quando o verso 53 e 54 dizem: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Em todas as terras, escassez. Mas aonde José estava, um instrumento, o vaso nas mãos do Senhor, existia pão. Da história de José, que nós vimos até agora, não há como não ser desafiado e impactado por essas 3 lições. Alguém que vive numa cultura completamente, entre aspas, vamos dizer, podre, mas que não se contamina. Alguém que, ao ganhar um filho, ele diz assim: Deus me fez esquecer das dificuldades que a vida pode ter preparado para mim. E por fim, quando nasce o seu segundo filho, ele diz: o Senhor tem me tornado frutífero, próspero e bem-sucedido nesse lugar. Era a terra da minha aflição, mas ela se tornou um lugar de florescimento. Nas terras havia fome, mas aonde está o homem que teme ao Senhor, José, há pão. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, verdadeiramente, sem sombra de dúvidas, ele será abençoado, bem-sucedido e bendito em tudo quanto ele fizer. O texto dessa manhã é sim desafiante para nós. Há coisas que nós precisamos esquecer. Ou se porventura acabar nos lembrando, elas não podem mais gerar desejo de vingança, ira, mágoa ou ressentimento. Não é impossível. Pode ser possível quando entregues e levadas aos cuidados do Senhor. Eu posso estar num lugar onde o meu chefe me persiga, onde a minha vizinhança não me olhe muito bem, onde os meus familiares não me tratem tão bem como tratam todas as outras pessoas. Mas, independente do contexto, eu posso florescer. Eu posso tornar a caminhada ou o caminho mais leve, mais tranquilo. Por onde eu passar, as sementinhas serão lançadas e florescerão. É desafiante, eu concordo plenamente com você, mas não é impossível. Se nós nos colocarmos com o coração disponível e disposto para ser moldado pelo Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Nós vamos juntos orar ao Senhor. Ó Deus, há tantas coisas que a gente ainda precisa ouvir e aprender, mas há tantas coisas que a gente ainda também precisa consertar. E nessa manhã o Senhor traz o desafio para nós em não sermos moldados
pelas circunstâncias, pela cultura, pelos ímpios, pelas pessoas pagãs, mas sermos moldados e transformados pela Tua Palavra. Santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Há tantas coisas que nós já ouvimos que fizeram contra nós e que precisam ser esquecidas. E como é difícil às vezes esquecer para nós quanto humanos, mas é possível se levar diante de Ti. Há tantos lugares escassos, sombrios e escorregadinhos, estéreis e secos, mas podem frutificar. O deserto pode ser transformado em manancial se caminharmos de forma submissa à vontade do Senhor. Que a palavra do Senhor nesta manhã produza dentro de nós fruto digno de arrependimento para a glória do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.